Olá, começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é ter você aqui comigo. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre a adultização de crianças e adolescentes. Para isso a gente vai avaliar os aspectos psicológicos e também o que já prevê a legislação no intuito de proteger esses pequenos aqui no nosso país. A gente também traz uma história de transição de carreira. A Lery Lissa, que deixou os escritórios e passou a atuar como barbeira aqui em Cuiabá. Mostramos também a ampliação da vacinação do sarampo depois dos casos registrados na Bolívia e também um projeto desenvolvido pelo Ministério da Agricultura que visa levar comida saudável a famílias em vulnerabilidade social através de hortas solidárias. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo conferir o que o papo tem de melhor para você. Depois que o influenciador Felca denunciou o mercado por trás da adultização de crianças e adolescentes, o assunto tomou o debate social, judicial e político aqui no país. Indivíduos submetidos a esse processo experimentam vários impactos. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Papo com Ela, com a psicóloga Amanda Portela. Amanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais sobre a adultização, né? Esse assunto que ganhou uma proporção gigantesca depois que o Felca fez aquele vídeo denunciando todo esse mecanismo. Eu queria que a gente falasse um pouco dos reflexos psicológicos que essa criança, esse adolescente que passa pelo processo de adultização acaba precisando lidar, né? Vamos falar um pouquinho disso, depois a gente volta para falar desse processo de adultização e as várias facetas que ele tem, vamos dizer assim. Ok. Esse processo, essa experiência, né, da adultização é como se acelerasse algo que deveria ser natural. Então, uma criança ou adolescente passa a ter ali comportamentos típicos de adulto, fora do momento, né? E os impactos disso, a gente está falando da dimensão cognitiva, emocional e comportamental. Então, uma criança que não está pronta para lidar com a frustração, com alguns momentos, né, que o adulto vai lidar, ela antecipa isso, e aí falando sobre o futuro, esse futuro adulto, a gente está falando sobre a forma como ele se vê, a identidade, né, e aí na dimensão cognitiva, que são os pensamentos, e também emocional. Então, é muito complexo, a gente tem muitos impactos, né, por assim dizer. Amanda, quando a gente pula, porque assim, se a gente está falando de adultização, você já disse, né? Eu estou cobrando de uma criança e de um adolescente que ele se comporte tal qual um adulto se comportaria. Esse queimar etapas, né? Quando eu não deixo a criança vivenciar o que ela precisa vivenciar na infância, quando o adolescente não vivencia o que seria inerente à adolescência, isso aqui vai trazer reflexos, né? Nesses momentos, o que a gente tem de desenvolvimento desses indivíduos, né? O que ele processa na infância, o que ele processa na adolescência e por que é importante respeitar esses períodos? De certa forma, desde a infância, nós vamos conhecendo o mundo aos poucos, né? Primeiro dentro do nosso ambiente familiar e aí depois a escola e aí o mundo por completo. E aos poucos eu vou, né, me relacionando com as pessoas. Primeiro a família, depois as outras pessoas. A partir disso, eu vou entendendo o que é o limite, né, e conseguindo me posicionar, dizer não, separar o que é meu, o que é do outro. E aí, quando eu passo esse momento de desenvolvimento de habilidades sociais, a criança já está lidando ali com questões do adulto sem ter essas habilidades. Entende? Que seria natural e aos poucos desenvolvendo. A gente está falando da adultização, dizendo que isso é cobrar da criança e do adolescente que ele tem um comportamento que é adulto. E quando a gente pensa nessa perspectiva, o vídeo que o Felca fez falou bastante sobre essa exploração sexual, falou sobre a possibilidade de pedofilia, falou sobre a erotização dessas crianças e adolescentes, mas a adultização ela vai para além disso também, né? Queria que a gente pudesse falar um pouquinho desse aspecto
que muitas vezes está no nosso dia a dia e a gente não se dá conta, mas também da questão mercadológica, que acaba se impondo também, né, nessa construção. Para além do que foi mostrado no vídeo que viralizou, né, a gente tem outras dimensões dessa adultização. A gente pode trazer que essa experiência já foi discutida há muito tempo, né? A gente vem falando sobre o trabalho infantil ou não, o que a gente respeita nessa fase, então já discutia, mas alguns aspectos ainda estão presentes na nossa atualidade. E aí a gente fala dentro das casas, né? Como que a gente lida com essa criança que entrou na escola. E aí a gente começa a falar sobre o namoro ou não, tá gostando ou não, e também a forma como essa criança vai se portando. Eu, como adulto responsável, sou uma pessoa que entendo como a sociedade funciona, e essa criança não, e eu sou responsável por ela, só que a gente não se posiciona enquanto cuidador em alguns momentos, né? Vai indo, quase no automático, a gente não para ter escolhas mais conscientes quando estamos falando dessas crianças. E aí a gente fala sobre esses comentários, sobre roupa, sobre o que pode ou não usar, sobre utilizar ou não as redes sociais. Então, esses são os momentos que hoje, enquanto sociedade, a gente insere esses comportamentos, responsabilidades do adulto na criança. A gente pode dizer até mesmo que a utilização de telas sem supervisão passa por um processo de adultização dessa criança, né? Sim, porque ela não entende o que ela pode, o que é dela, o que não é, e aí eu tô colocando uma responsabilidade muito alta nas mãos de uma criança. E aí quando a gente fala sobre as redes sociais, por exemplo, já é muito difícil para o adulto lidar com comentários ruins, né? E imagina para uma criança que ainda não aprendeu a lidar com aquilo. Então, esse acesso às redes sociais sem a supervisão é muito perigoso. Agora a gente tem uma outra realidade também, Amanda, que são os pais que, na verdade, enxergam nos filhos uma possibilidade de personalidades, né? De fazer com que aquele filho fique famoso, de que ele possa ser um ator ou uma atriz, de que possa se tornar um influenciador ou influenciadora, que é uma forma também de levantar recursos para essa família. Nesse contexto, esse tipo de atuação, ele se configura, por exemplo, como trabalho, também é um processo de adultização? Até que ponto é possível ir com isso? Ou é melhor que se evite esse processo? Como é que você avalia? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa função que eu vou dar para a criança ou adolescente. Então, enquanto a criança pega, por exemplo, uma maquiagem para brincar, ela está explorando o mundo, né? Mas quando eu coloco isso com frequência e eu começo a cobrar dela horários e uma certa perfeição, eu estou dando uma função para aquilo, né? A intensidade também configura ali seria como uma função de trabalho, digamos assim, né? E aí tem uma responsabilidade de prover ou de ajudar, né? E quando não é possível, e quando o vídeo não viraliza, não engaja, qual é a sensação que essa criança tem de não ter conseguido entregar algo para os pais? Que de certa forma tem muita influência na forma como ela se sente amada, né? Então, você só vai ser amada se você entregar isso, né? Então, é uma forma de percepção, mas é muito perigoso quando eu coloco uma responsabilidade, principalmente financeira, nas mãos dessa criança. A gente estava falando do processo de erotização, e ele está presente desde o vestuário, até a música que é consumida, até aquilo que se assiste, né? A gente sabe que muitas vezes no meio dos vídeos que a gente julga que são para a idade dessas crianças, no YouTube, por exemplo, podem surgir vídeos que têm essa erotização até usando de personagens que eles já estão ambientados. Se eu exponho a criança a essa erotização, ela está mais suscetível ao abuso? Porque
ela precisa ir conhecendo o seu corpo e colocando limites também. Conseguir dizer não, né? Quando ela se sentir confortável e ela achar necessário. Então, quando eu exponho essa criança a conteúdos que são de adultos, pode parecer simples, né? Pequenas cenas, né? Mas não, ela vai considerando aquilo como normal, como tá tudo bem para a idade dela, e não está, porque ela deveria conseguir dizer não quando fosse necessário, entende? Aqui, não, é só até esse momento. Inserir essa criança, né, nesse contexto de conteúdos adultos pode ser muito perigoso por ela não conseguir colocar limites ali. Porque assim, a gente está falando de diversas situações, né? Desde daquele comentário na festa de família, quando alguém chega e diz assim, e a namoradinha? Mas criança não namora, né? Por que a gente insiste em trazer esse tipo de discussão para as crianças? De alguma maneira a gente normalizou isso, Amanda, porque assim, a gente vive num momento que tem tanta informação disponível, mas parece que as coisas não avançam no sentido da gente ver uma mudança de postura, né, até cultural mesmo. Por que há essa normalização, né? Faz parte, né, do nosso contexto, e ter acesso à informação ter acesso, e depois eu preciso refletir sobre aquilo e como trazer isso para minha realidade. Então, não é só eu ver no Instagram, na TV, uma informação como essa, mas eu não vou refletir e não vou colocar na minha realidade. Então, falta um pouco disso, né? De colocar em prática aquilo que a gente já sabe que não é o ideal. Não. E como que a gente pode discutir isso com as crianças? Porque assim, vamos colocar um cenário hipotético, né? A gente sabe que está toda essa discussão agora por conta do vídeo que o Felca fez, a gente está vendo os desdobramentos, inclusive com prisões acontecendo, né? Por conta da exploração sexual dessas adolescentes, crianças que estavam com alguns influenciadores e tudo mais. Então vamos lá, a sociedade entendeu que aquilo é um problema e a gente precisa de alguma maneira discutir isso com as crianças para dizer, olha, se alguém fizer assim contigo, não pode acontecer, conta para mim. Como que eu introduzo esse assunto, Amanda? Como que eu trato isso com a criança de uma forma que não seja pesada e uma forma que seja compreensível para ela, né? Eu preciso de uma conexão com essa criança, né? Então, aos poucos, ir trazendo ali que eu estou disponível, que eu estou ali, que eu sou uma segurança para essa criança, né? Eu como responsável. Se precisar, ajuda de algum profissional, né? Em alguns momentos. Mas, de forma geral, é estar disponível, ser uma segurança para essa criança e poder trazer ali de forma lúdica, a forma que ela vai entender. Então, a gente tem materiais para isso, tem também, né, alguns desenhos, músicas, que a gente pode falar sobre esse tema com essa criança, para cada idade, né? E como que a gente foge desse processo? Porque a gente está dizendo, existe uma normalização. Está presente na música, está presente naquilo que se assiste, está presente naquilo que compra, está presente na reunião de família. Como é que a gente dribla isso, né? Para driblar isso, pode ser um processo relacionamento para relacionamento, né? Cada família de uma forma, mas reconectar mais com essa criança e adolescente. Tirar um pouco mais das telas, porque hoje a gente tem muitos adolescentes que têm consciência que eles estão ali há 10 ou até mais horas, né? Conectados. E eles simplesmente não conseguem sair. Então, desconectar um pouquinho mais e reconectar com esses filhos, aos poucos. E em relação a esses comentários e outros comportamentos que parecem normais, ir aos poucos modificando, né? Quando vamos observando com consciência o quanto aquilo está afetando, ir colocando limites em um comentário. Não, criança não namora, né? Não, a gente vamos escolher uma outra roupa, e assim nós vamos aos poucos, né? Modificando. A gente comentava antes da nossa entrevista que
na época que eu era criança, já existia essa adultização, essa erotização por parte das músicas, né? Até que tocavam nos aniversários e tudo mais. Mas me parece que com a rede social isso ganhou uma escala, né? E hoje você vê, por exemplo, meninas que querem fazer aquele vídeo com uma dança sensual para poder viralizar. Então existe um outro contexto que de alguma maneira fomenta a adultização dessas crianças e adolescentes. A gente pode dizer que o problema escalou de tal maneira que hoje a gente tem um reflexo na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Sim, com certeza. A gente já está vendo isso, né, dentro do consultório e fora também. Esse acesso às redes sociais tem muitos detalhes, é uma problemática muito complexa, né? A gente fala sobre a concentração, a atenção, né? Muitos detalhes, mas de forma geral, o acesso às redes sociais, à internet, né, em geral, por muito tempo, traz sim alguns impactos na saúde mental dessa criança e adolescente. Se a gente pensar nesse processo de adultização, Amanda, quais são os problemas de saúde mental que essas crianças podem desenvolver? Por exemplo, ansiedade pode se fazer presente, depressão pode se fazer presente, são crianças e adolescentes que podem estar mais suscetíveis à autolesão, por exemplo. Queria que você pudesse falar um pouco disso. Então, quando a gente fala sobre esse processo de desenvolvimento do ser humano, né, a gente considera que nesses primeiros anos de vida e na adolescência também, nós estamos construindo como estamos nos vendo, como estamos vendo o outro e o mundo também. E aí, a partir desse contexto que nós estamos falando, que é a adultização, eu estou falando de adolescentes e crianças que não estão passando por essas fases e, consequentemente, quando eu falo da vida adulta, ou até mesmo já na adolescência, eu tô falando de adolescentes que têm muita dificuldade em se relacionar, em se comunicar. E aí a ansiedade, ela pode se fazer presente porque quando a gente sai para fora, né, das nossas casas, a vida ela não é tão rápida, tem um processo, né? E aí a gente fala de uma tentativa de ter o controle para não falhar, né? Então a ansiedade pode estar presente, alguns sintomas depressivos também podem estar presente. E aí a gente está falando de pessoas que vão ter muita dificuldade em se regular emocionalmente, talvez, né? Aqui a gente também tem um processo em que os próprios pais acabam, de alguma maneira, expondo seus filhos nas redes, né? Isso também precisa ser encarado como esse processo de adultização. Criança não é para estar exposta, né? A gente pode dizer que essas publicações também integram esse processo de adultização que a gente discute? Sim. Colocar a criança no palco, né, de certa forma, mas o palco que tem seguidores, mas também tem haters, né, e eu tô colocando com qual motivo? Às vezes com a intenção mesmo de viralizar, de monetizar, enfim, ou é simples, não tem nenhuma intenção para ganhar algo, eu só quero mostrar, mas o que vai ser feito com aquilo? Quem é essa pessoa que está do outro lado olhando, né, a foto dessa criança, um vídeo? Então, conforme foi mostrado pelo Felca, existe um algoritmo que trabalha a favor de algo, né, para o marketing, enfim, mas de certa forma ali foi usado para algo que ele traz, né. Ele fala até, né, do algoritmo P, que seria uma rede de pedofilia que acaba sendo abastecida com aquilo e que muito usa hoje, a gente sabe, de inteligência artificial até para fabricar imagens que não são aquelas, mas que tem como base o que a gente compartilha dos nossos filhos. Amanda, muito obrigada pelas informações, deixo o espaço à disposição, caso você queira trazer mais alguma coisa que a gente não tenha abordado sobre essa temática, que você considere importante dividir com quem nos assiste. Eu que agradeço pelo convite, tá? É sempre importante a gente refletir e observar o que está acontecendo em casa e comigo também, né? Para então entender o que eu posso fazer com isso que eu refleti.
né, colocar em prática. Então, essa discussão que viralizou nas últimas semanas é muito importante porque ela tem muitas camadas para discutir, né, e chama atenção porque é algo que estava sendo normalizado, mas precisamos olhar com carinho para tudo isso, para entender como eu posso cuidar da minha família, dos meus filhos, a partir dessa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Além dos efeitos psicológicos, a adultização de crianças e adolescentes levanta questões legais importantes. E para sabermos o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina nessas situações, é que recebo a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de Mato Grosso, a doutora Cíntia Nájila. Cíntia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais de toda essa repercussão que ganhou o caso denunciado pelo FELCA. A gente está vendo uma repercussão jurídica, política, social, mas se a gente olhar para o que nós já temos de legislação, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí há 35 anos em vigência no nosso país, já não existem previsões legais que protejam as nossas crianças do que hoje a gente está vendo acontecer, principalmente com o fenômeno das redes sociais? Então, temos o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela visa a proteção integral das nossas crianças e nossos adolescentes, mas infelizmente não tem nenhuma lei específica, nenhum regimento específico que regularize essa questão do que está acontecendo hoje na era digital. Infelizmente, estamos observando aí, com o avanço da tecnologia, né, da IA, enfim, estamos acompanhando também muitos, às vezes até pais, aqueles que deveriam estar garantindo a maior proteção integral dos seus filhos, eles acabam que postam, né, fotos, vídeos inadequados na rede social, não tomam aí as cautelas necessárias. Muitos, inclusive, por exemplo, no caso recente aí do próprio Ítalo, né, influenciador digital, ele acaba que estava explorando de uma outra forma, né, ainda está em fase de investigação, mas de qualquer forma estava, de certa forma, explorando, já levando mais para o lado profissional, né, entre aspas, e acaba que não tem uma regulação específica hoje que visa aí a proteção na era digital das nossas crianças, nossos adolescentes. Após aí essa denúncia aí do FELCA, tá uma demanda grande, inclusive lá no Congresso. São projetos que estavam até em pauta e retornaram agora com essa denúncia, passaram até então a ser reanalisados. Estamos com expectativa aí que algo seja tomado nesse sentido, porque hoje precisamos de algo mais específico, voltado aí para a era digital mesmo, né? Regulamentando melhor a questão da responsabilidade, tanto dos pais responsáveis legais, tanto de terceiros, né? Que através da postagem mesmo, de vídeos, de fotos, enfim, de qualquer tipo de publicação aí voltada à criança e adolescente. A gente viu nesse caso, Cíntia, como você bem colocou, né, os desdobramentos dessa situação que foi denunciada pelo FELCA, o Ministério Público do Trabalho falando de uma exploração de trabalho infantil, tinha-se ali até uma caracterização de tráfico de pessoa, porque muitos adolescentes eram retirados das suas cidades para então estarem nessa casa onde vivenciavam uma ideia de reality show, né, com essa perspectiva de ter uma projeção nas redes sociais, mas com comportamentos e vivências que não eram adequadas para a idade daqueles indivíduos, né? Então, houve relato de adolescente que acabou engravidando nesse período de confinamento na casa, a impossibilidade que eles estivessem regularmente indo à escola, a ingestão de bebida alcoólica. Nessa perspectiva, o ECA já prevê uma penalização? Então, especificamente, não. Infelizmente, não. Voltado para o trabalho infantil, sim. Né? Uhum. Só que aí nós não estamos falando especificamente do trabalho infantil aí. A gente já está falando de exploração sexual, né? Enfim, estamos fomentando também a questão o principal aí na questão de exploração sexual, trabalho infantil, enfim. Tem tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto
próprio Código Penal, quanto a Constituição Federal, enfim, já tem as medidas necessárias já levando para a esfera penal, já tem. Mas a onda crescente que estamos vendo mesmo hoje é a questão da adultilização. Qual que é essa prática até então? Eles estão, além de adiantar aí, de forma precoce o desenvolvimento infantil das crianças e do adolescente, essa adultilização está sendo acompanhado também da sexualização. Né? Tem a erotização, né? A sexualização. Isso exatamente. aí. E é o que, de fato, hoje não temos uma legislação específica, o que está sendo fomentado para poder passar a ter. Né? Porque já temos leis, né? Já tem aí o próprio ECA, Código Penal, Constituição Federal, enfim, onde penaliza a questão da exploração sexual, a questão até do trabalho infantil, né? Mas só que tem uma onda crescente nesse sentido da utilização acompanhada da questão da sexualização, que é onde eles estão trazendo aí, eles estão fazendo com que crianças e adolescentes, além de eles pularem a etapa do desenvolvimento infantil, que é necessário, né? Enfim, para garantir integral aí, seja todas as fases. O que acontece? Essa questão da sexualização. Eles estão fomentando uma prática grande de tornar as crianças e os adolescentes mais atraentes, né? E a gente sabe que por detrás tem todo um público, que é o público da pedofilia, né? De pessoas que estão usando aqueles materiais para fins de comercialização, que inclusive é o que retrata aí a própria denúncia do Felca. Você considera que a sociedade ela ainda não tinha dimensão do que estava por trás de toda essa rede? Digo, quando você fomenta uma criança a dançar de determinada maneira, quando você fomenta uma criança a ter determinado tipo de comportamento, né? Até essa exposição excessiva mesmo. Porque assim, ou a forma como o Felca tratou isso, ela chocou de alguma maneira e causou essa mobilização. Porque quando isso acontece, que chega lá no Congresso Nacional, que aí os nossos representantes veem uma urgência de discutir, inclusive, a regulamentação das redes, que é isso que você está botando pra gente também, né? Diversos outros atores, inclusive de institutos, como é o Instituto Liberta, que tem a Luciana Temer à frente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, falam assim, olha, mas a gente vem denunciando isso há muito tempo, só que ninguém deu importância para isso. Que bom que agora, de alguma maneira, esse assunto veio para a pauta. Existiu aí, você considera que uma falta de olhar ou não houve a mobilização necessária para que de fato a gente olhasse para essa questão? Infelizmente, estamos tratando de um público que ainda é invisível, né? Perante a sociedade, e aí eu falo como um todo. Infelizmente, eu acredito que sempre teve, a partir do momento que passou a entrar aí a tecnologia, a rede social, passou a liberar aí o uso celular, né, liberar entre aspas, porque temos recomendação, inclusive, do Ministério da Educação, falando para que abaixo de 2 anos, 0 tela, 0 celular, né? Até os 12 anos, liberado, até então tela, mas smartphone não, celular sim, smartphone não. Acima de 12 a 17 anos, tudo bem, uso de tela e smartphone desde que acompanhamento dos pais e responsáveis legais. Então, de certa forma, a regulamentação tem, mas o que não tem até então é a cautela, seja por parte, a cautela necessária, seja por parte dos responsáveis legais e por parte da própria sociedade, porque o que acontece? Não tem um acompanhamento necessário, né? É complicado quando nós falamos que estamos numa sociedade onde as mães têm que sair para trabalhar, chegam em casa exausta e o que acaba acontecendo na prática? Entrega o celular ali, né? É complicado quando você está acompanhando aí cada dia mais aí jogos, enfim, interesse pelas telas, pelo uso de smartphone, por parte principalmente dos jovens, né? Não tá acompanhando, tá uma onda crescente, cada dia mais tecnologias, tá liberando cada vez mais acesso às crianças, aos adolescentes, sem respeitar a regulamentação que já tem existente, e acaba que torna elas mais expostas. E eu acredito que os riscos sempre existiram desde o início, só que agora tá indo mais à tona por conta
de uma denúncia do influenciador que viralizou. A verdade é essa, né? Um influenciador que viralizou, mas como você mesmo expôs, já teve, inclusive, estudiosos à parte, que não é de hoje, tá falando sobre. Então, por que não esse olhar? Inclusive, esses projetos que estavam parados no Congresso Nacional, para se fazer um projeto, precisa de estudos. Então, pessoas que estudaram sobre, fizeram lá, né, enfim, o que entenderam é necessário, colocaram em pauta e estava como lá no Congresso? Parado. Entendeu? Então, falta, sim, um olhar melhor da sociedade, falta eu creio que agora, recentemente, está tendo uma onda crescente, questão de fomentação, né? Enfim, para poder voltar a correr a esses projetos que estão lá no Congresso, e eu estou com expectativa grande que vai dar andamento. Enfim, a questão do uso, só fazer uma observação também, um estudo recente relata que mais de 25 milhões de crianças e adolescentes, eu falo de um público como um todo, tem uso hoje em dia de tela, de smartphone. Então, temos que intensificar aí a questão da fiscalização também. E quando eu falo temos, não é só da rede de proteção. Os principais responsáveis nesse sentido somos nós, somos pais e mães, ou o responsável legal que está ali com aquele menor, com aquela criança, com aquele adolescente. Porque começa dentro de casa, começa restringindo principalmente dentro de casa. Nas escolas hoje, na maioria já está, nem entra, né? Fica lá dentro fica ali na caixinha lá com os na professores. Colmeia, né? Na colmeia. Mas em casa, como que está funcionando? O que acontece quando, enfim, o filho vai dormir, né? Será que os pais estão pegando os aparelhos celulares? Enfim, como que está acontecendo essa fiscalização? Mas quando você fala dessa questão da regulamentação, Cíntia, que já existe, né? Olha, criança e adolescente não pode ter perfil na rede social, deve-se ser moderado esse uso a partir de determinada idade, porque tem idade que esse uso deve ser nulo, né? Deve ser nenhum. Mas aqui a gente pensa na regulamentação cadê a responsabilidade das Big Techs? Como é que a gente coloca um conteúdo que é passível de consumo pelo público pedófilo e não há nenhum filtro para isso? Não há nenhuma regulamentação para isso? Como é que corre solto esse tipo de conteúdo que até permite a monetização, que é o que a gente estava também sendo discutido nesse caso do Felca? Então, esbarra aí também essa questão da regulamentação, porque a gente leva lá para aquele campo ideológico de que, não, tem que ter liberdade de expressão, não, tem que ter a regulamentação, e isso é muito maior, né? A gente está vendo que vidas correm perigo, que as nossas crianças estão expostas e que, de alguma maneira, existe um mercado que é lucrativo e que tem muito interesse por parte de quem está disposto a passar essa barreira e produzir esse tipo de conteúdo. Sim, é triste de ver, né? É uma realidade triste mas não tem uma regulamentação específica, né? Tá voltando agora, como eu já falei, a fomentar para ter, porque temos hoje não é o suficiente, passa longe, a gente tem aí, enfim, visa a proteção integral, visa aí a proteção de dados, a questão de imagem, mas não tem uma legislação específica que fale, olha, não faça, entendeu? Não temos algo nesse sentido. Que você vai ser penalizado assim, assim, assado. E é o que é necessário ter, mas eu volto a falar, ainda estamos falando num público que ainda não tem a atenção necessária que deveria ter, né? Estamos falando aí, na verdade, no nosso bem mais precioso, que são nossas crianças, nossos adolescentes, que devem ser, que o próprio ECA garante a proteção integral. Isso já era para ter, a partir do momento que começou a ter rede social, a partir do momento que... Você entende o que eu estou falando? A partir do momento que cresceu lá atrás a tecnologia, não me recordo, enfim... Tá, não vou saber estimar agora, mas já era para ter lá atrás. Mas agora eu quero voltar um pouquinho com você, Cíntia. Quando a gente pensa no ECA, 35 anos do ECA, a gente conseguiu garantir para as crianças e adolescentes tudo que está previsto no ECA? Não, longe, infelizmente. No ECA tudo muito lindo, no papel muito lindo, mas na prática é outra realidade. Hoje, infelizmente, tem uma carência, isso porque quando a gente fala de aniversário do ECA, né?
estamos lá comemorando algo muito bom, que veio realmente, porque antes do ECA, o que as crianças e adolescentes eram? Eram considerados objeto. A partir do ECA, passaram a ser sujeitos de direitos, né? Mas o que está ali no papel ainda, infelizmente, não está sendo efetivado na prática. Tanto que estamos acompanhando aí novos termos surgindo, na verdade, enfim, a questão de vários outros termos surgindo. Por quê? Porque o ECA ainda não está conseguindo sair dali do papel. E, de fato, é algo que temos que fomentar, temos que mobilizar, temos que buscar, né, enfim, novas formas, novos mecanismos de botar em prática, fomentar aí, inclusive, o trabalho dentro das escolas, levando aí esses debates à tona, levando conhecimento para as crianças e para os adolescentes, porque se nas escolas, na escola, acredito eu, que ali é mais fácil de você ter acesso, na verdade, quando você vai ali você não consegue ali necessariamente entrar dentro dos lares, na verdade. Então, o que temos que ter? Mecanismo para trabalhar dentro das escolas, levando conhecimento, enfim, para eles dentro das escolas. A OAB, ela tem um projeto, a OAB vai na escola, né? É um projeto maravilhoso, onde advogados, né, enfim, vão até nas escolas levar conhecimento para esse público. E é de diversas áreas, né? Exploração sexual, tratar de abuso, e agora esse tema também que está em alta, temos que ir também fomentar dentro das escolas, levando para eles, explicando qual foi o objetivo aí dessa denúncia do FELCA, né? Denúncias essas que já existiam, porém está tendo repercussão maior agora, não é verdade? Então levar para eles de uma forma didática, de uma forma lúdica, de acordo com a faixa etária, o que significa isso na prática, né? O que significa, quais são os riscos aí de rede social na idade deles, antes do permitido, quais os riscos que eles estão inerentes aí de ficar postando foto, publicando vídeo de forma inadequada, né? Enfim, então é algo que tem que ser fomentado dentro das escolas, levar o conhecimento, trabalhar melhor dentro das escolas, eu acredito nisso. Cíntia, para a gente fechar a nossa conversa, queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os responsáveis, né? Porque a gente está falando, existe um marco, que é o ECA. A partir do ECA, crianças e adolescentes foram vistos como sujeitos de direito, né? Mas a gente sabe que ainda existe uma interpretação de que criança não tem vontade, a criança vai fazer o que o pai quer, o que a mãe quer, do jeito que quer, né, na hora que quer. E a gente sabe que existe limitações para isso, porque existem situações em que essas crianças e adolescentes acabam ficando ainda mais vulneráveis, né, como essa exposição que a gente estava falando, que muitos pais e mães acabam, de alguma maneira, permitindo que isso aconteça, e essas crianças e adolescentes ficam sujeitos a inclusive estarem expostos numa rede que sabe lá Deus o que mais acontece nela, né? Então eu queria que nesse momento de despedida você pudesse fazer um chamamento a quem nos assiste, que tem criança em casa, que tem adolescente em casa, o papel de cada um nesse processo de proteção desses pequenos e dessas pequenas que ainda estão nessa fase de desenvolvimento. Eu acredito que os pais, os responsáveis legais, eles amam seus filhos, amam ali, enfim, suas crianças, seus adolescentes, seja sobrinho. Então, que possamos ter um olhar diferenciado quando se trata aí de uso de telas, de uso de celular, possamos fiscalizar melhor, né? Por quê? Porque a criança, ela está em desenvolvimento. O que acontece com ela não deixa de ser nossa responsabilidade, mesmo a partir do ECA, ainda continua sendo nossa responsabilidade, né? Enfim, então cabe a nós, a partir do momento que fornece um aparelho celular ali, beleza, fiscalizar, acompanhar, né? Usar aí também, enfim, permitir aí baixar um aplicativo de acordo com a faixa etária, né? São também medidas que podem ser adotadas. Mexer ali na configuração do celular, na questão só de mexer na configuração do celular, na questão de usar o próprio aplicativo, já de certa forma barra certo tipo de conteúdo, sabe? E sempre tendo esse olhar que o risco existe e não podemos achar que só acontece no vizinho, na casa vizinha, né? Ter esse olhar mesmo que todas nossas crianças, elas estão ali expostas a esse risco, né?
Eu costumo dizer também que se não quer que seu filho fique exposto a esse tipo de risco, então segue a regulamentação à risca. O próprio Ministério de Educação, ele prevê o seguinte: acima de 2 anos, tá tudo bem oferecer tela, sem uso de celular. Então, de 12 a 17, pode fornecer smartphone, desde que esteja aí fiscalização, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: se você, pai ou mãe, não tem condição, não consegue hoje fiscalizar a rotina do seu filho e não consegue configurar ali, fazer as configurações necessárias, os ajustes necessários, não forneça. Porque aí você vai estar dando munição pro seu filho. E é isso que acontece hoje em dia. E aí eu trago aí à tona, por exemplo, eu tenho liberdade para falar lá na minha casa. Eu tenho 4 filhos. Meus filhos não têm uso aí de smartphone. Tem uso de tela, né? Enfim, mas smartphone não. Por quê? Porque hoje eu não consigo, eu admito, eu não consigo fiscalizar. Eu tô aqui, eu não sei, se eles estivessem lá com o celular, não sei o que poderia estar fazendo. E confesso que hoje, mesmo na minha rotina, eu não consigo fiscalizar à noite, nem liberando 1 hora, 2 horas por dia, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo segurar o máximo que eu consigo. Por quê? Porque eu não quero deixar eles expostos. Eu sei aí nos riscos que está acontecendo, tá uma rede crescente aí de exploração, de questão de divulgação, tá mesmo feio. Os abusadores, eles estão aí se alimentando de materiais de crianças inocentes que acabam indo para a rede social, às vezes de forma inocente por parte de pai, de uma tia, enfim, que acaba postando e acaba que tá servindo como fonte ali, alimentação aí para esses pedófilos, né? E aí eu já também ressalto aí a importância, claro, é muito importante prevenir, né? E também é importante denunciar, tomar conhecimento. 180 aí, seria o canal? O Disque 100, né? O Disque 100, o Disque 100 é o canal aí. A importância de se denunciar. Viu na internet, viu nas redes sociais, enfim, qualquer meio de comunicação, viu algum material que você olhou, viu que não tá legal, tem que denunciar. Tem que denunciar, denuncia a plataforma, liga no Disque 100, né? Enfim, não deixa de denunciar, porque aquele tipo de material ali está sendo fonte ali para os abusadores e para os pedófilos, está servindo ali como, enfim, fonte de lucro para pessoas ali que estão explorando ali a imagem de inocentes. Então, todos nós temos essa responsabilidade também, não só os pais, não só os responsáveis legais, todos nós da rede de proteção, inclusive a sociedade como um todo. Muito obrigada pelas informações, Cíntia. Lerelissa Moreira passou por uma transição de carreira, deixando o escritório de lado para se tornar barbeira. Mas um detalhe chama a atenção na atuação dela: os cortes saem do tradicional e carregam um estilo mais alternativo. Há 3 anos morando em Cuiabá, Lerelissa percorreu muitos caminhos profissionais, mas em nenhum deles se sentia realizada. Quando chegou aqui na capital mato-grossense, vinda lá de Corumbá, teve a oportunidade de estudar algo que já praticava em si mesma: o corte de cabelo. Uma área que eu me descobri, que é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de trabalhar, de conhecer as pessoas, de cortar o cabelo delas. E tá sendo bem legal, assim. Lerelissa se destaca no mercado por atuar com cortes alternativos. Ela conta que empreender sempre esteve no seu radar, mas foi quando se percebeu triste nas funções que desempenhava que resolveu investir na formação como barbeira. Chegou a trabalhar 1 ano em uma barbearia, mas atualmente toca o seu próprio negócio. Estou aqui agora com o meu próprio estúdio e está sendo uma experiência assim, bem emocionante tudo isso, tá? Pelo meu próprio negócio, trabalhando com algo que eu gosto, que eu me identifico. O estilo que carrega na vida pessoal fez com que Lerelissa optasse por se especializar nos cortes alternativos, por perceber uma escassez no mercado de quem trabalhasse com essa vertente. Meio que também influenciou bastante de eu seguir essa área voltada para o alternativo, porque como não tinha, eu precisava, eu queria cortar meu cabelo, não tinha ninguém, eu tive que cortar sozinha. Queria pintar também, não tinha quem pintasse, eu fazia tudo sozinha, então foi meio que algo que tipo, eu quero, só que não tô tendo, então eu mesma vou fazer. Aí eu comecei a estudar e tá dando isso.
tá dando certo. Eu tenho muitos clientes da comunidade LGBT e eu acho que é importante ter esse espaço meu para acolher essas pessoas, sabe? Porque eu sei que não é tão confortável para ir numa barbearia normal e, sabe, eu quis esse espaço mais para acolher todo tipo de pessoa, não só da comunidade LGBT, mas as pessoas que quisessem se sentir confortáveis, sabe, fazendo um corte diferente. O aumento de casos de sarampo na Bolívia fez com que Mato Grosso reforçasse a vacinação em todo o seu território. Você entende agora o porquê. O vírus do sarampo voltou a circular pela América do Sul. Somente na Bolívia já foram 229 casos esse ano. Por isso, os estados brasileiros que ficam perto do país vizinho estão em alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram confirmados no Brasil 22 casos importados da Bolívia e a maioria é do Tocantins. Cuiabá convoca a população para se vacinar. E a gente está intensificando as ações porque nós temos divisa, né? Dos locais que teve, que é Tocantins, está com 17 casos lá. Bolívia está com vários casos, e como a gente faz a fronteira com a Bolívia, por isso que se fez necessário a gente intensificar. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um dos vírus mais contagiosos para os seres humanos e pode levar à morte. Quem estiver infectado pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam vacinadas. O Brasil recebeu o certificado de livre da doença em novembro do ano passado, mas movimentos anti-vacina têm levado a surtos da doença pelo mundo. A única barreira é a vacinação, então a gente precisa intensificar as ações porque é um modo da gente conseguir se manter ainda livre do sarampo, da circulação do vírus, por meio da vacinação. Tanto no calendário normal, né, no calendário normal, como na dose zero, que a gente começou a intensificar agora. As pessoas diminuindo a cultura da vacinação, né, e ainda somado à grande circulação de pessoas, a gente tem o risco de reintrodução de algumas doenças. Em Cuiabá, a cobertura vacinal ainda está abaixo do ideal. A primeira dose para crianças de 1 ano alcança 77,70% e segunda dose para crianças de 1 a 3 anos atinge 56,07%. A recomendação é que a população mantenha o cartão de vacinação atualizado. A gente está com a dose zero, né, que é a dose que a gente faz até 11 meses e 29 dias, levar as crianças a partir de 6 meses para fazer essa dose. Ela é importantíssima agora para a gente reforçar a nossa barreira de proteção. Não é campanha, ela já está nas unidades. Começamos ontem a vacinar esse público de 6 meses até 8 meses. É uma vacina dupla viral, né? Então a gente está em 5 unidades de saúde com ela. É Clínica da Família, Parque O'Hara, Jardim Imperial, Despraiado e Pedra 90. Crianças de 6 meses a 8 meses procurar essas unidades. Aí de 9 meses em diante, procurar todas as unidades têm o outro tipo da vacina. Pessoas com sintomas como febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite devem procurar atendimento médico imediato e evitar contato com outras pessoas. Quem tiver contato com turistas, familiares de outras regiões ou for viajar para áreas com casos suspeitos ou confirmados, deve se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência. Vacinação dos adultos. Adulto que não tem dose, precisa procurar unidade de saúde. Que é uma vacina que é até 59 anos, não é só para criança. Então a gente precisa vacinar os adultos também. O Ministério da Agricultura e Pecuária desenvolve o projeto Alimentar, com foco no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto Alimentar contempla a implantação de hortas solidárias em áreas urbanas, visando a produção de alimentos saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Ministério da Agricultura desenvolve a ação juntamente com a Associação Mato Grossense de Inclusão Social e Agricultura Familiar, a AMAIS, aqui no nosso estado. O projeto ele é para atender principalmente o combate à fome. A gente viu aí que o Brasil saiu principalmente da extrema fome agora. Graças a Deus agora a gente tem alimento. Então o objetivo do projeto é isso: atender as famílias que realmente precisam de um reforço alimentar. Aqui a gente não dá o alimento, né? A gente é um reforço alimentar. A associação
ela entrou com a ideia, com a vontade, né, de combater essa questão da desigualdade, da insegurança alimentar, e junto com o Ministério Público, com o nosso ministro Carlos Fávaro, nós fomos viabilizados com o termo de fomento, o que viabiliza, né, a execução desse projeto. Então, todos os nossos gastos com a preparação da terra, com as mudas, com a questão dos colaboradores, né, tudo isso vem do poder público. Atualmente, 3 hortas estão instaladas em Mato Grosso, sendo uma delas em Várzea Grande, outra em Cuiabá e a terceira em Nossa Senhora do Livramento. A iniciativa beneficia mais de 350 famílias na Baixada Cuiabana. Uma das hortas é essa daqui, a horta maior, a principal, principalmente de folhas são aqui. A gente cultiva aproximadamente, até passa um pouquinho mais de 20 tipos de culturas, desde alface, variedade de alface, berinjela, quiabo, pepino, cebolinha, coentro, salsinha, abobrinha. Então tem várias outras culturas que a gente desenvolve aqui. Além das famílias, entidades como a APAI, escolas, creches e outras instituições de caridade que desenvolvem atividades como distribuição de sopão e alimentos em apoio às famílias vulneráveis também são contempladas com a produção das hortas. E é um alimento que 100% dele, a produção dele, todos os produtos é biológico, ele não é usado veneno, toda a produção é biológica, é alimento saudável. Então por isso que a gente um pouco de trabalho um pouquinho no começo, mas agora tá a produção aí, a gente está entregando já desde o mês de abril, já passou entre pessoas e família, já passa de 1.400 pessoas e família atendida. O nosso objetivo é atender 2.000 pessoas. Hoje nós estamos com atendimento de 1.500 pessoas através de instituições e também atendimento diretamente às famílias. Os alimentos são distribuídos quinzenalmente para as famílias cadastradas, que recebem uma cesta com diferentes tipos de verduras e hortaliças produzidos nas hortas do projeto. O cadastro é feito com apoio de profissionais de assistência social. As famílias devem estar inscritas no CadÚnico e as instituições são visitadas antes do cadastramento. A distribuição é feita em cesta, tem uma cesta até grande, a cesta é 5, 6 variedades de folha, entre folhas, legumes também que a gente coloca, todo produzido aqui, 100% produzido aqui, e elas têm boa parte a gente distribui, família, boa parte das famílias, outras partes, as entidades todas a gente distribui também, leva até o local. Só tem uma entidade que é cadastrada, a gente tem o cadastro juntamente com uma entidade, aqui em VG, a gente atende essa daí não, eles vêm buscar aqui e leva diretamente para as famílias, como também o Centro Espírita também que pega, tem família cadastrada também que eles buscam, mas praticamente quase toda a entrega são feitas pela própria AMAIS, pelo próprio Ministério do Convênio com o Ministério da Agricultura e o Governo Federal. Como que a gente consegue chegar até essas pessoas? A gente busca líder de bairro, assistente social, e junto a essas pessoas, eles conseguem nos mostrar aonde estão essas famílias que precisam, né, receber essas verduras, essas hortaliças. E aí a gente faz o cadastro dessas famílias, né, juntamente com o assistente social e esses líderes de bairro, e através desse cadastro nós conseguimos chegar até essas pessoas e fazer a distribuição das verduras fresquinhas e sem o uso de agrotóxico, né, para as pessoas que realmente precisam. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E eu gostaria de te pedir também que pudesse mandar a sua sugestão. O que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela? Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem o Papo com Ela tá de volta e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!